Fala galera, sou o professor Luiz, estou aqui para a terceira aula do ensino médio sobre o homem como um animal político, porém nós vamos fazer hoje uma introdução ao pensamento do Rousseau. Para poder iniciar o Rousseau é importante lembrar alguns conceitos e pensadores do período do contratualismo na filosofia. Para isso, então, vamos fazer um resgate histórico importante nessa aula, né? É importante que vocês tenham clareza de que a filosofia moderna, a filosofia política moderna, ela nasceu com um filósofo chamado Maquiavel. Né? Maquiavel escreveu uma obra muito importante chamada O Príncipe, e lá é importante que ele traz a referência de que a natureza humana ela é muito má, né? Ela traz uma referência de que a natureza é má, a natureza do ser humano, e ele vai falar da importância dos costumes. Ele vai apontar que as leis elas são muito impotentes perante aos costumes, né? Para isso, então, ele vai descrever sua obra, né? E nessa obra ele vai tentar justificar como um príncipe deve se manter no poder político aí, né? E aí ele vai trazer duas virtudes importantes dentro do pensamento. Uma delas é a ideia de fortuna, que são os mecanismos que um rei deve ter para ele poder se manter no poder. E o segundo é a virtude, que é a inteligência que ele deve utilizar esses mecanismos para poder se manter no poder e justificar o seu reinado. É importante, então, que a gente saiba que o pensamento do Maquiavel ele vai trazer essa referência para nós termos uma dimensão de uma ideia de que a importância de um Estado existir, né? A partir de então, vamos ter, isso ocorreu no século XV com Maquiavel, e no século XVII nós vamos ter um pensador muito importante que é o Thomas Hobbes. E o Thomas Hobbes ele vai inspirar nessa ideia do Maquiavel de natureza humana como essência má, e ele vai representar essa ideia numa frase que ele abstraiu do Plauto lá na Grécia Antiga, que diz o seguinte, que o homem é o lobo do homem, né? O Hobbes ele estava tentando trazer uma justificativa para o Estado existir, e para isso ele traz conceitos relacionados à natureza do ser humano. Ele vai tentar apontar que o ser humano, na sua natureza, né, ele tem elementos que vão justificar esse homem estar, digamos assim, subjugado a um Estado, né? Então, o primeiro momento é compreender que o ser humano tem essa natureza, essa essência má. E aí, ele vai apontar a ideia de que nós chamamos de justnaturalismo. Ou seja, o Thomas Hobbes ele vai falar que o ser humano possui um direito natural. Esse direito natural está associado a duas coisas. Primeiro, a vida, né, e a garantia dela. Então, nós temos o direito de nos garantir a sobrevivência, e o segundo é a liberdade, né? Então nós devemos ser livres para garantir a nossa existência. Então, aonde for necessário eu garantir a minha subsistência, eu tenho que desempenhar minha liberdade para que minha subsistência aconteça, para que eu não morra, né? Então, o Thomas Hobbes vai dizer que esse sujeito que procura existir na sua natureza, que é livre e que é mau na sua essência, acaba entrando em conflito com outros seres humanos devido a essas questões naturais de si mesmo. Ao entrar em conflito, ele vai chamar isso de estado de guerra. Ele vai falar que a única maneira de sair desses conflitos, desse estado de guerra, é você criar um poder soberano, né? Que nós vamos chamar de Estado. Esse poder soberano, ele descreve toda essa teoria no livro, na obra chamada Leviatã. Ele vai apontar que esse poder soberano ele tem que ser maior que Deus, e ele tem que garantir essa paz através da força, né? Como que isso ocorre? Por que ele é maior que Deus? Porque vamos lembrar que até o século XVII nós tínhamos a igreja aí, e a igreja e o absolutismo, né?
as visões aí dos reinados e tal, e os dois maiores poderes na Terra era atribuído ao Papa, que era o representante de Deus na Terra, e aos reis, que também eram representantes de Deus na Terra, mas por linhagem dos homens. Então, o Hobbes traz a necessidade do Estado ser mais poderoso que o poder da Igreja. Por isso que ele fala que tem que estar acima de Deus, para que o Estado possa executar as leis e essas leis garantir. E o Estado, então, ele tem um papel de fazer a manutenção a manutenção do pacto social, né? Então, olha que interessante. O que é o pacto social? Né? Eu não falei dele antes um pouco. Mas você imagina, os homens em estado de guerra, para eles entrar em paz, eles têm que fazer um pacto, né? Celebrar um pacto. A gente faz isso o tempo todo nas nossas relações políticas cotidianas. Por exemplo, o casamento é uma celebração de um pacto entre um homem e uma mulher para que eles possam viver juntos e dividir as suas vidas, né? A gente tem pactos quando a gente compra um veículo ou quando a gente compra uma propriedade em si, e a gente tem pactos também na amizade. Não precisa ser um documento escrito, mas nas nossas relações políticas com o outro, a gente estabelece aí uma regra de convivência. Esse pacto ele deve existir, mas para que ele seja garantido, porque nós somos mal na nossa essência, nós não vamos garantir esse pacto. Então a gente precisa desse poder soberano, que é o Estado, que vai vir com a força para garantir que todo mundo siga o pacto, né? Então o soberano ele tem esse papel de fazer a manutenção do pacto. Em contrapartida ao pensamento, né? Em contrapartida não, mas aproveitando esse pensamento do Thomas Hobbes, nós temos o John Locke. E o John Locke também se inspirou no contratualismo e ele vai trazer uma referência nova à ideia de justnaturalismo, né? Ele vai trazer uma nova essência, uma nova lei natural para o ser humano. Diferente do Hobbes, que só aponta a vida como direito natural à liberdade, o John Locke ele vai trazer aí a propriedade como um elemento importante para direito natural. É por isso que os liberais, quando a gente fala de liberal, eles defendem a propriedade como um direito, porque o Locke lá apontou que um dos nossos direitos naturais é a nossa propriedade. Então não é só você garantir a sua vida, não é só você garantir a sua liberdade, mas você tem a sua propriedade aí em primeiro lugar. E a sua liberdade, ela tem um papel importantíssimo, porque é com ela que você vai desenvolver a sua inteligência para você alcançar a sua propriedade. Então, a responsabilidade do próprio homem, na visão do liberalismo do John Locke, né, na responsabilidade do próprio homem ser livre para alcançar a sua propriedade. Então, eu só tenho posse, só tenho propriedade porque eu sei usar a minha liberdade. Então, olha que interessante, o Estado, então, olha que doideira, o Estado, então, ele vai ter um novo aspecto, não só garantir o pacto social, mas ele vai ter o papel de garantir que a minha propriedade, como direito natural, além do pacto, seja garantida, né? Então, olha que interessante, eu, como sujeito, só uso a minha liberdade, minhas capacidades como ser humano para poder manter-me vivo e acumular bens. E esses bens vão apontar, digamos assim, qual é a minha essência e quem eu sou. E o Estado tem que garantir isso para mim. Porque, lembra, o ser humano é mau na sua natureza e por ele ser mau, ele pode ter inveja e querer tomar a minha propriedade. Para que ele não tome minha propriedade, eu preciso ter um Estado que vai garantir essa propriedade. Essa, teoricamente, de uma forma bem simplória, é claro, é a essência da ideia do liberalismo. E é justamente em cima dessa visão do contratualismo do Hobbes e Locke e esse nascimento do liberalismo que nós vamos ter aí o pensamento do Rousseau, que vai apontar alguns elementos relacionados ao pensamento do Hobbes e do Locke e também vai fazer determinadas críticas importantes. Por exemplo, Rousseau, ele traz uma referência que vai na contramão da maioria dos pensadores de sua época, que é
o questionamento da ideia do próprio ser humano ser mal em sua natureza. O Rousseau não pensa assim, mas esse vai ser um tema para a próxima aula. Espero que vocês tenham curtido, né, esse resumão aí, bem compacto, da ideia do contratualismo, que geralmente se aprende no primeiro ano do ensino médio. E para quem curtiu aí, dá um joinha, se inscreve no canal, dá um toque no sininho aí para vocês receberem os próximos vídeos da semana que vem. Beleza? Agradeço a presença de todos, vejo vocês no futuro. Abraço.